Seja bem-vindo ao Em Foco. Se as eleições legislativas fossem hoje, o PS ficaria à frente do PSD-CDS, mas longe da maioria absoluta. É o que revela uma sondagem da Intercampus para o Público, TVI e TSF. O PS alcançaria 37,6% dos votos contra os 32,7% da coligação PSD-CDS. Um dia após o debate do Estado da Nação no Parlamento, ouve-se a voz dos portugueses. Depois de sondagens que davam um empate técnico entre PS e a coligação, eis que agora uma sondagem da Intercampus para o Público, TVI e TSF diz que o PS ficaria à frente do PSD-CDS se as eleições legislativas fossem hoje, mas distante da maioria absoluta. Há 4,9 pontos percentuais que os separam. O PS alcançaria 37,6% dos votos contra os 32,7% da coligação PSD-CDS. A CDU teria 11% e o Bloco de Esquerda ficava-se pelos 6%. Quanto à classificação dos líderes partidários, António Costa recolhe o primeiro lugar com uma média de 4,7 numa escala de 0 a 10. Passos Coelho obtém 3,7, os mesmos que o líder do Partido Republicano Democrático, Marinho e Pinto. Paulo Portas fica-se pelos 3,2, com uma média de 4,4 ficam Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e Jerónimo de Sousa, do PCP. Sobre quem tem melhores qualidades para ser primeiro-ministro, a sondagem revela que 42,3% dos portugueses considera que António Costa está em vantagem contra os 31,6% de Passos Coelho. Os portugueses consideram que a criação de emprego e a descida de impostos devem estar entre as prioridades do futuro governo. 45,9% dos inquiridos acredita que o Partido Socialista vai vencer as legislativas e 65,7% prefere um governo de maioria absoluta. Os dados da Intercampus descontam os indecisos e os abstencionistas, os outros partidos somam 6,7% e os votos brancos e nulos atingem os 5,9%. Quanto à ficha técnica da sondagem Público TVI Intercampus, foi realizada com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre os diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto para as próximas eleições legislativas de 2015. O universo é constituído pela população portuguesa com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental. A amostra é constituída por 1.014 entrevistas representativas da população de Portugal continental em termos de género, idade, habitat e distribuição geográfica. Os trabalhos de campo decorreram entre 26 de junho e 4 de julho de 2015. O erro máximo da amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 3,1%. A taxa de resposta obtida neste estudo foi de 59,3%. E são nossos convidados neste Em Foco António Rodrigues, deputado do PSD, e Nuno Sá, deputado do PS. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Em Foco. António Rodrigues, começo por si. Ontem, no debate do Estado da Nação, e um bocadinho aquilo que também fica espelhado por esta sondagem, ganhará as eleições quem ganhar a confiança dos portugueses. Tem tudo a ver com uma questão de confiança. Foi uma palavra dita, repetida várias vezes ontem por todos os partidos. Boa tarde, em primeiro lugar, aos dois. Seguramente que sim. A confiança e a credibilidade são fatores chaves para as escolhas dos eleitores e nós estamos convictos que as vamos merecer. O debate de ontem espelhou um pouco aquilo que é a realidade política do país. Um Partido Socialista hesitante com a utilização de alguns chavões ultrapassados, que se esperavam. Aliás, não era novidade para ninguém. O próprio secretário-geral do Partido Socialista tinha andado a espalhar pelo país dizendo que ia falar dos 7 pecados capitais e, portanto, não foi surpresa o discurso do Partido Socialista relativamente a estas matérias. Sabíamos as críticas que iriam fazer e que consideramos que são inconsequentes e que não têm qualquer tipo de significado. O que não quer dizer que também consideremos que esteja tudo bem ou que nós estejamos feito tudo bem. Aliás,
temos afirmado com alguma clareza que as dificuldades que vencemos, porventura até maiores que aquilo que se esperavam, mereceram sacrifícios, mereceram empenho, disponibilidade e vamos às eleições de cara lavada, não com o espírito de termos feito tudo aquilo que podíamos ter feito, ninguém o faz, mas vamos com humildade também, mas pedindo a confiança, precisamente, dos portugueses relativamente a um novo ciclo da economia portuguesa e um novo ciclo de desenvolvimento para o país. Sabemos que sondagens são sondagens e os políticos tendem a desvalorizá-las com esta antecedência para o ato eleitoral, mas a verdade é que a última sondagem dava um empate técnico entre a coligação e o PS e agora o PS volta a estar à frente, ainda que longe da maioria absoluta. Como é que podemos ver também esta evolução do sentido de voto? Não se devem desvalorizar as sondagens. As sondagens são elementos indicativos e todos aqueles que estão na política, e nomeadamente aqueles cujo trabalho tem que ser avaliado, quer pelos eleitores, quer pelos profissionais, relativamente àquilo que desempenham, não podem olhar de lado para aquilo que são indicadores importantes. E as sondagens são importantes. Mas esta mesma sondagem que saiu ontem, que dava mais ou menos os mesmos resultados do mês passado, foi desmentida também 3 dias depois pela sondagem da Axiimage e pela sondagem da Eurosondagem, que davam empates técnicos ou que davam até a maioria à frente do Partido Socialista. Como digo, nós não desvalorizamos sondagens, temos que as levar em linha de conta para o nosso trabalho, nomeadamente nas apreciações pontuais, relativamente às questões como colocou, a confiança, credibilidade, capacidade de demonstrar e responder àquilo que são as ansiedades e os desejos dos portugueses, mas, acima de tudo, temos é que trabalhar em função do que aquilo que consideramos que é correto e aquilo que vamos mostrar aos portugueses, que é não só o trabalho que fizemos, mas aquilo que são as nossas propostas. Há uma coisa importante nas sondagens, é que nós não mudamos o nosso discurso em função daquilo que são os indicadores dessas mesmas sondagens. Nós continuamos coerentes e tentamos ganhar a credibilidade precisamente por isso. Isto é, nós hoje não dizemos uma coisa e porque uma sondagem diz que, afinal, não é aquilo que se quer ouvir, que se muda esse tipo de discurso a seguir. Nós somos determinados, coerentes e temos um discurso que não só é espelhado pela prática que tivemos, como naquilo que esperamos que a confiança as pessoas possam vir a ter connosco no próximo ato eleitoral. Nuno Sá, em relação ainda a esta sondagem, há aqui um indicador que penso que é preocupante, que tem a ver com a classificação que é dada aos líderes partidários. De 0 a 10, nenhum fica acima de 4,7, que é a classificação dada a António Costa. Está descredibilizada a classe política em geral? Antes de responder à sua questão, cumprimentar a Económico TV e o António, meu colega. Bom, esse resultado, digamos assim, esse score dos políticos, é evidente que tem muito que ver com a percepção que os portugueses têm da política e dos políticos. Eu não sou daqueles que acham que isso é um fenómeno totalmente novo e muito menos um fenómeno ou uma percepção que alguma vez deixará de existir. É natural em democracia que as populações, os cidadãos sejam exigentes e sejam críticos, e é isso que está a acontecer. E num período particularmente difícil... E votem no menos mau, Num período particularmente difícil, é evidente que as instituições democráticas e os responsáveis políticos, enquanto decisores na sociedade, têm taxas de avaliação correspondentes a esse mesmo período difícil, porque as pessoas olham à sua vida. E há, de facto, aqui há uma questão central que é a recuperação da confiança. E quem ganhar a confiança será determinante para vencer as próximas eleições. Mas eu queria salientar que, de facto, no que toca ao Partido Socialista, temos aquele que é considerado pelos portugueses como o mais bem preparado, o melhor classificado pelos portugueses nesta sondagem. E acentuo um aspecto. É verdade que a sondagem anterior a esta dava praticamente aquilo que se chama um empate técnico e valores muito parecidos entre a coligação e o Partido Socialista, mas mesmo assim com o Partido Socialista à frente. E não houve já há muito tempo, há muitos meses, de todas as sondagens que são feitas, não houve nenhuma, mesmo essas que dão praticamente um empate técnico, mas sente com a tendência do Partido Socialista estar à frente. Estar à frente. Não era isso que dava. Não. Dava a coligação à frente do Partido Socialista. Não. Dava um mas valor de diferença. Sim, dentro da margem dele, mas dava pela primeira vez, em muitos meses, talvez pela primeira vez este ano, dava a coligação à frente. Não. Dava 1% de diferença Eu julgo que era a da Eurosondagem, mas não tenho a certeza. Mas a última sondagem que saiu, que aliás saiu logo a seguir à sondagem da Intercampos anterior a esta, dizia exatamente
exatamente isso o que abalou até um pouco a confiança do Partido Socialista e motivou, aliás, alguns comentários E este nos debate que jornais. estamos aqui a ver sobre os resultados das sondagens faz também antever que parece que está posto de lado, em definitivo, uma maioria absoluta Eu acho que para não, alguns e era aí partidos. outra questão que eu queria chegar. E havendo essa última sondagem com valores muito aproximados, esta sondagem, que agora se revela, dá sensivelmente 5% de diferença, fora da margem de erro e o Partido Socialista à frente, e com uma boa avaliação de desempenho do líder do Partido Socialista. Mas eu quero dizer que, de facto, notei isso dois aspectos. Primeiro, que a maior parte dos inquiridos entende que é bom e que era desejável que houvesse uma maioria absoluta. Isso é uma resposta significativa. 65,7%. Querem que haja uma maioria absoluta, os portugueses, e, portanto, isso é importante. Segundo, e aqui é uma curiosidade, e que deixo até aos que estudam e aos técnicos da área das sondagens, que é perceber que os novos partidos que estão a surgir e movimentos vão ter. E eu acho que esta resposta está dada pela percentagem dos portugueses que querem maioria absoluta. Porque eu penso que em tempos muito exigentes, difíceis, de grande turbulência até na Europa, eu penso que os portugueses não irão entrar em experimentalismos e em aventureirismos. E, portanto, os tempos não estão propícios a esses novos movimentos e a essas originalidades. E esse desejo de maioria absoluta é um indicador muito relevante. E, portanto, penso que isto se decidirá entre o PSD, a CDS e o Partido Socialista. E os portugueses terão que fazer uma opção entre estas duas forças e estes dois projetos políticos. Deixa-me só pontuar aqui uma questão, não é nem sequer discordando do meu colega, mas julgo que é extremamente relevante essa questão da maioria absoluta. É fundamental que das eleições, das próximas eleições, saia uma maioria absoluta, porque o país que viveu durante um período desta legislatura em dificuldades não se pode dar ao luxo de entrar num período de instabilidade política a seguir às próximas eleições. E Cavaco Silva já disse que não dá posse a um governo minoritário. Independentemente de quem ganhar, é preciso termos estabilidade política. E isso é um vetor que julgo que tem que presidir a todos, que é não criar qualquer tipo de dificuldade de forma que o país regrida. O país não pode perder as oportunidades que tem pela frente, tendo feito os sacrifícios que fez no passado. E por isso a maioria absoluta é um valor importante. Há uma outra questão que esta sondagem pareceu-me de alguma forma inferida aqui, que é ainda há muitos eleitores que não se decidiram relativamente ao seu voto. E, portanto, a tal confiança, a tal credibilidade vai estar em cima da mesa, o que vai fazer com que, porventura, talvez de uma forma que já não exista há algum tempo, que a próxima campanha eleitoral tenha que ter dois objetivos. O primeiro objetivo é fazer com que as pessoas participem. É fundamental que as pessoas participem. As pessoas não podem aliar-se deste processo eleitoral, devem ser chamadas e devem decidir de acordo com a sua consciência. E o como é PSI óbvio. também tomou um passo à frente, abrindo de alguma forma o seu programa de governo a propostas dos cidadãos. Sim, isso eu penso que todos os partidos o têm feito. Agora, o que o Partido Socialista, e nisso estamos de acordo, a questão da confiança é decisiva. Mas é preciso que os portugueses, eu acho que isso é muito claro, pelo menos da parte do Partido Socialista. Neste momento, a opção tem mesmo que ser feita entre a atual governação, entre a atual coligação PSD, CDS, PP e o Partido Socialista. E quem quer uma maioria absoluta vai ter que concentrar o seu voto ou num projeto político ou noutro, porque o Partido Socialista já deixou bem claro, designadamente, que medidas e políticas que o PSD e o CDS querem prosseguir, porque recordo que foi apresentado o PEC para Bruxelas e, portanto, é um indicador daquilo que serão as políticas que a atual coligação pretende prosseguir 2015-2019. E que estão, pelo menos, em linha com aquilo que fizeram nestes últimos 4 anos. Vou-lhe dar um caso que é inconciliável qualquer entendimento entre estes dois projetos políticos, porque cortar 600 milhões de euros nas pensões e reformas em pagamento... Porque são chavões. António, vocês, e não vamos entrar por aí. Eu reajo muito mal a essa sua reação. Sabe porquê? Eu também não reajo relativamente às postas do Partido Socialista. Porque está escrito. Se não tivesse escrito... Eu também podia dizer... Eu sei que querem interromper e não gosta. Já vi que ficou incomodado quando o Partido Socialista... Então deixa-me acabar o raciocínio. Se não tiver incomodado, deixa-me acabar o que eu quero dizer. Se não tiver incomodado, deixa-me acabar o que eu quero dizer, então, e eu depois ouço com todo gosto. O que eu estou a dizer é que é um compromisso que está escrito, não está inventado. Eu sei que incomoda e ouvirei com toda a atenção, peço só que me deixem também ouvir, se falarmos um por cima do outro não nos vão ouvir. Eu sei que incomoda o PSD e o CDS-PP.
mas tem uma forma muito simples de dar um sinal e de resolver. Na página 39 do documento de estabilidade do PEC que foi entregue em Bruxelas, e é um compromisso, é um documento sério, e está escrito, diz um impacto positivo, um corte em 600 milhões de euros do lado da despesa nas pensões e reformas. Desculpem, é por isso que eu reajo mal. Não podem dizer que isto não existe, que não é um compromisso. Porque se assim for, então retirem isso do que está escrito. Digam a Bruxelas, enganamos. Digam claramente a Bruxelas, já não queremos fazer isto. Não podem a Bruxelas dizer uma coisa e depois vir aqui aos portugueses dizer não é bem isso, como é um chavão, é uma arma de arremesso político. Não, está escrito. Já percebemos só que para está justificar escrito, a minha reação. E isso, naturalmente, o Partido Socialista não dá o seu acordo. Eu não vou entrar neste tipo de jogo, nem vou entrar neste tipo de discussão, até porque ficou já claro por parte dos membros do Governo que disseram claramente que isso não era verdade e, portanto, é escusado de entrar por este tipo de situações. É um chavão que o Partido Socialista... Nuno, agora vou-lhe eu dizer aquilo que você me disse há pouco. Assim como eu estava a falar ainda há pouco sobre as campanhas eleitorais e nem sequer concluí a ideia, mas eu também não deixei que você deixasse falar e dizer o que queria. Portanto, eu não vou sequer entrar por esse tipo de comentários. Agora, o que nós estávamos a discutir relativamente, antes de termos variado a situação, era aquilo que vai ser chamada a atenção aos portugueses. E a segunda questão, que me parece que essa é a mais importante de todas, é que esta campanha eleitoral, para além de apelar à participação, deve apelar precisamente para o esclarecimento das propostas. Deixar claro quais é que são as propostas e as plataformas que vão estar em jogo nesta situação. Nem sequer vou entrar nesta discussão sobre os novos partidos ou não, alguns andarão incomodados com isso. Nós não estamos, porque a questão relevante é aquilo que nós vamos apresentar e a credibilidade com o que vamos apresentar. Amanhã, a coligação de cada um dos partidos, em primeiro lugar, e depois, posteriormente, aprovarão as bases do programa, o programa político com que se vão apresentar. E não vale a pena estar a antecipar cenários, nem estarmos aqui a falar sobre outro tipo de situações. Amanhã será aprovado o programa e, a partir daí, estão estabelecidas as duas bases para se poderem discutir as opções que vão ser apresentadas aos portugueses. E são essas as questões vitais que vão estar em cima da mesa, aliados, como é evidente, àquilo que as pessoas acreditam ou não acreditam, daqueles que são capazes de ser os executores dessas mesmas plataformas de políticas. Diz a maioria que se o PS ganhar será um regresso ao passado? Este programa não é muito diferente dos programas de anteriores governos do PS? Repare, o programa até pode ser diferente, a questão não é essa, o programa e a questão essencial do programa, por isso é que na sondagem, e também vocês pontuaram, a situação diz respeito a quem é que os vai executar. Nós entendemos e assumimos que o Partido Socialista tem assumido, de algum modo, uma posição um pouco zigue-zagueante relativamente às políticas e foi visível. Não quero agora recapitular todas as situações que foram vistas desde a campanha eleitoral interna, passando pelas primeiras apresentações de propostas por parte do Secretário-Geral do Partido Socialista, desde novembro até esta parte, em que foi andando e avançando e recuando relativamente a várias situações. O que nós dizemos e que tentamos deixar claro relativamente a isto é que, de facto, não há credibilidade por parte do Partido Socialista em avançar com algumas situações, nomeadamente quando querem apresentar propostas que, inclusivamente, colidem com a lei, ou colidem com os compromissos que foram assumidos pelo país, e não é em PECs, são compromissos que resultam de tratados internacionais, por exemplo, resultam de plataformas políticas europeias, resultam de obrigações de Estado, que o Partido Socialista não esclarece, nem nunca esclareceu como é que vai conseguir alcançar esses mesmos resultados. É fácil pontuar, dizer coisas que são simpáticas, é fácil falar de coisas pontuais, mas é difícil explicar dentro do enquadramento a que nós estamos obrigados como é que se vai chegar à plataforma final. Que não é fácil, por exemplo, dizer nós vamos cobrir os déficits das pensões com impostos. Mas vamos baixar impostos? Não vamos. São afirmações que foram feitas e, como digo, eu não quero ainda entrar neste tipo de discussão, nem neste tipo de pequena política, porque as plataformas políticas ainda não foram assumidas. Quando estiverem assumidas e se puderem comparar, estaremos aqui para discutir pontualmente. Porque, de resto, estamos a fazer pequena política e estamos a fazer baixa política. Não quero entrar por esse tipo de coisas. Falar de passado, falar das situações, poderíamos tentar encontrar aqui todas as situações do passado do Partido Socialista que não pode ser imune aos seus compromissos que assumiram ao longo destes últimos 4 anos, como ao longo daquilo que foi o seu comportamento com os mesmos que se
prepara para ter os mesmos protagonistas num próximo futuro. Eu não o acuso de baixa política, está a ver? Eu tenho o maior respeito e consideração, quer dizer, pessoal, e eu considero que o António é um dos deputados e um político que contribui precisamente para elevar o debate político. E, portanto, não quero de forma nenhuma, nem me sinto minimamente identificado nessa questão de, mesmo neste aqui nosso curto debate, transportar para a baixa política. Porque, precisamente, falar sobre medidas políticas concretas que mexem com a vida dos portugueses e opções políticas concretas, traduzidas até em números, muitas delas, não significa baixa política. E, portanto, eu repito que se este tipo de discussão de opções políticas concretas incomoda o PSD e o CDS, reconheço eventualmente que possa ser o caso. Agora, dizer quando se quer fazer esta discussão que isso é baixa política, eu isso não estou Meus senhores, de acordo. é outra coisa que gostava de avançar. Designadamente, porque o Partido o Socialista nosso e eu outro tema próprio de não hoje. tenho nenhum receio em discutir quando constantemente o PSD recorre ao chavão da bancarrota, dos protagonistas do passado, como disse aqui, e portanto não considero isso baixa política. Vamos lá falar sobre tudo, não há nenhum Então receio. vamos falar E deixe-me sobre a dizer só uma Grécia. coisa. Vamos falar sobre a Grécia, mas há aqui um pormenor que o António disse em 30 segundos. O PS já respondeu às inquietações do António, quando diz que o Partido Socialista não responde como é que vai sustentar as suas opções, algumas delas simpáticas, como penso que quis referir. Eu quero recordar que quando o PS fez o seu cenário macroeconómico, o conhecido cenário com independentes, o Partido Social-Democrata, designadamente o seu responsável, Marco António Costa, dirigiu um conjunto de 29 perguntas escritas ao Partido Socialista. E sabe o que é que aconteceu? Muitas delas nesse sentido. Justifiquem, digam, deem respostas porque é que vão tomar estas opções e assumem estes compromissos perante os portugueses de emprego, de crescimento, de não haver mais cortes no Estado Social, nas suas pensões, nas suas reformas. E o Partido Socialista respondeu às perguntas do PSD. E até hoje não temos nenhum feedback. Esperamos pelo programa do Governo. Mas, portanto, é falso que não tenhamos sustentado e respondido às questões que aqui colocou. Meus senhores, temos muito pouco tempo. Gostava de os ouvir ainda sobre a Grécia, o plano que foi ontem apresentado pelo novo Ministro das Finanças grego. Prometeu mexidas imediatas nas pensões, no IVA. Afinal, parece que vai fazer aquilo que os credores andam a pedir há vários meses. Foi preciso haver um referendo em que os gregos disseram não a mais austeridade e não àquele plano dos credores para, afinal, a Grécia fazer tudo o que os credores tinham inicialmente pedido? Vamos ver hoje à noite. O prazo termina hoje à noite para a Comissão Europeia receber as propostas, ou a Troika, para receber as propostas do governo grego e vamos esperar para, finalmente, tentarmos encontrar aqui uma plataforma de entendimento em todas as instituições. Julgamos que está criado o ambiente para se poder fazer um acordo porque a maioria dos Estados, neste momento, e das instituições, caminha nesse sentido, como, aliás, eu sempre defendi que era uma inevitabilidade, mesmo aqui na Economic TV, eu sempre o disse. E, portanto, julgo que estão criadas as condições. Eu julgo que o referendo serviu, basicamente, para uma questão. Não foi para responder à Europa, foi para responder à própria Grécia. E, portanto, o primeiro-ministro grego utilizou o referendo apenas e só para se tentar legitimar internamente perante alguma contestação que começava a nascer dentro do seu próprio partido e quis, com isso, tentar agregar o partido e tentar agregar aqueles que já desconfiavam relativamente a uma posição. Mas, como se viu, segunda-feira demitiu o Ministro das Finanças, o Varoufakis, e logo a seguir aparece de uma forma muito mais moderada porque falou a voz do desespero. Neste momento, e aquilo que se viu nas últimas 48 horas, foi o governo grego a dizer nós precisamos de 7 mil milhões. Aquilo que eles previam que os bancos reabrissem hoje, afinal já só vão reabrir segunda-feira, sendo que o próprio Banco Central Europeu não mexeu no limite máximo das linhas de crédito concedidas aos bancos gregos. Portanto, eu julgo que foi a voz do desespero que falou mais alto do que o idealismo grego. Nuno Sá, um minuto para esta questão da Grécia. Como é que fica Alexis Tsipras internamente, se agora, depois de um referendo com um não esmagador, afinal, enfrentar mais medidas de austeridade do povo grego? Bom, o que é evidente é que um caminho, aqueles que defendem a saída do euro, respostas radicais e que as coisas se resolvem fora da Europa, não encontram respostas. E é assim que se encontra o governo grego e o primeiro-ministro grego. Não encontra respostas fora da zona euro, o que só vai agravar os problemas da Grécia. E, portanto, percebe que é ali que tem que ser sensato e tem que negociar. Por outro lado, aqueles que também de forma
forma muito radical e muito veemente, não quiseram ser flexíveis e não quiseram ter em conta a realidade grega e aquilo que os próprios líderes gregos diziam que era o sentir do povo grego, perceberam na manifestação do referendo que também correm o risco mesmo da maioria do povo grego, face à intransigência e irredutibilidade da União Europeia, de até preferirem sair da zona euro. Eu acho é que, muito simples, do ponto de vista técnico e político, antes do referendo chegou-se a um impasse. Não havia nem resposta técnica, solução técnica, nem resposta política. E foi preciso, digamos, haver um reforço, sobretudo do ponto de vista político, porque o referendo foi um momento político, para se clarificarem posições e forças, e aquilo que o povo pretendia, para haver, digamos, foi verdadeiramente uma sondagem expressa em voto, para ambas as partes, o governo grego e a Europa, perceberem aquele que mais ordena, o povo, o que é que pensava e o que é que queria. E agora olham certamente para a Grécia com outros olhos, porque percebem melhor qual é o sentimento do povo grego. E isso, eventualmente, estaria a ser discutido. Uns diziam que era este o sentimento, outros que era outro, mas agora percebeu-se qual era a situação. Radicalismos não resolvem o problema nem de um lado nem do outro. Nuno Sá, António Rodrigues, muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Em Foco, que fica por aqui e que volta amanhã. Até lá.